Desculpe interrompê-la, temos agora um governador falando ao vivo neste momento. Vejamos, Cláudio Castro começa a falar para a imprensa. Vamos ouvir. Do meu lado ali, comentou que eu deveria aproveitar, já que eu já estava aqui, para bater um papo com o presidente, até porque ontem foi só a segunda vez que nós estivemos presencialmente juntos. A primeira, se não me engano, foi na posse do ministro Alexandre de Moraes, aqui que foi só um prazer. Então, nós nunca tínhamos estado juntos, e o ministro Padilha então, me pediu que ficasse em Brasília e pudesse ter a oportunidade de falar com o presidente rapidamente hoje. Eu aceitei o convite, ontem marcamos agora de manhã, falei para ele as pautas do Rio de Janeiro que a gente tem, que é finalização da Rota 3 do gás, a 4B, a questão dos aeroportos, a F-118, questão da revisão das bases do regime de recuperação fiscal, sobretudo em virtude que a lei da essencialidade ela vai tirar esse ano quase 10 bilhões do nosso orçamento. Então, foi o primeiro bate-papo para a gente se conhecer, nós não nos conhecíamos. E falamos rapidamente dessas primeiras pautas. Ele falou que quer ir ao Rio, como ele disse ontem, que iria a todos os estados. Falei para ele que com certeza estaremos juntos. Ele falou um pouco das obras que ele tinha feito antes, enquanto foi presidente. E me perguntou também sobre a questão das arenas da Olimpíada, como é que estava tudo. Então foi um primeiro conhecimento, ainda uma primeira conversa, que com certeza a partir de agora, sobretudo com os ministros, as coisas devem avançar mais. Para o Rio de Janeiro é muito importante que esse diálogo institucional seja um diálogo positivo, um diálogo onde a gente realmente possa olhar as demandas do Rio de Janeiro e poder avançar, sobretudo num tempo onde a gente busca que a democracia seja reforçada. Foi uma reunião muito positiva e acredito que daqui por diante vai avançar muito. Os senhores trataram do que aconteceu em Brasília no domingo? Não tratou nada disso. Ele me perguntou como é que tinha sido no Rio ontem. Eu falei que tinha sido muito tranquila a remoção, que lá acabou não precisando prender ninguém, foram todos embora rápido. Às menos de 3 da tarde já tinha desmobilizado tudo, então não houve necessidade de prisão, até porque lá, diferente de outros estados, eles estavam dentro realmente do equipamento militar, então tinha até uma jurisdição militar ali complexa para a polícia entrar, e então nós combinamos uma hora com o Comando Militar do Leste, combinamos 5 da tarde, que a polícia iria entrar lá de qualquer jeito para cumprir a decisão judicial, e antes de 5 da tarde já estava tudo desmobilizado. Por isso o Rio acabou sendo diferente, por lá estarem dentro de um equipamento de jurisdição militar, diferente de outros estados onde estavam em vias públicas. Foi um pouco diferente lá no Rio, em virtude disso, nada de descumprimento da decisão, mas teve que ser cumprida de uma maneira diferente, pela situação ser diferente do resto do Brasil. Por favor. Governador, eu queria insistir um pouco na questão do regime de recuperação fiscal. O presidente Lula assinou com alguma mudança no regime que possa facilitar ali a questão do Rio de Janeiro. Como é que está essa questão do RF? Ele pediu para, no primeiro momento, eu falar com o ministro Rui Costa, ver quais eram as propostas do Rio de Janeiro, que aí faríamos uma conversa um pouco ali na frente, até porque está todo mundo ainda tomando assento, todo mundo ainda montando equipe, e essa é uma conversa mais técnica e mais densa. Então ele pediu para que eu passasse para o ministro Rui Costa as propostas do Rio de Janeiro, para a gente poder abrir essa negociação aí já com o ministro Fernando Haddad. Mas qual seria uma proposta do senhor de mudança no regime de recuperação fiscal? Na verdade, a gente vai ter que, em primeiro lugar, que eu sou o devedor, né? Tem que ver o que o credor topa mudar, sobretudo porque a mudança das bases advém de uma lei federal, não advém de uma mudança no Estado ou de uma inadimplência, nada. A lei federal mudou, tirou 10 bi do nosso orçamento por ano, 4 bi ano passado e vai ser mais de 10 bi esse ano. Então, o próprio credor, já que foi uma lei federal,
ele vai ter que rever como é que a gente muda prazo de pagamento, talvez uma mudança nas parcelas, ver como é que faz isso. Vai ter que ter um estudo muito técnico, porque foi uma dureza, vocês acompanharam a dureza que foi montar, ficar de pé, né, aquele regime, e agora a gente vai ter que voltar à mesa, não negociar, não se vai ter ou não regime, isso está posto, mas renegociar essas bases, já que a mudança de cenário, ele vem de uma lei federal, é importante a gente colocar isso. Não é o Rio, como em outras épocas, que deixa de ser um bom pagador. É uma contingência nacional que muda o nosso orçamento, tira quase 10% do nosso orçamento líquido, o que cada um aqui muda totalmente a possibilidade, a capacidade de honrar do jeito que está hoje. Então, aí é discutir valor... prazo, valor, isso. Governador, o presidente falou, o senhor disse que não se discutiu a questão de domingo e das remoções, mas o presidente demonstrou algum tipo de preocupação com movimentos extremistas que possam vir a acontecer no futuro, pediu se tem algum tipo de atenção especial? Não, comigo não. Acho que isso ele vai conversar mais com o pessoal da interna dele, até porque foi uma primeira conversa nossa. Comigo não teve isso, falou-se de Rio de Janeiro mesmo, não se falou de nenhuma pauta dessa. Governador, última pergunta. Desculpa, pode repetir, por favor. Apoiadores de Bolsonaro foram identificados durante a manifestação, obviamente, o senhor apoiou durante a campanha também, É bom. Houve um tipo de constrangimento, algo dessa forma, quando o senhor acompanhou esses atos? Não, gente, apoiadores é uma questão muito vaga, né? O cara teve 58 milhões de votos. Falar de apoiador é algo muito vago. Eu tenho 5 milhões de votos no Rio. Falar que o apoiador meu fez alguma coisa é incontrolável. Isso a gente não... Qualquer pessoa... Imagina, se deputado não tem como, imagina governador, imagina presidente. É uma eleição de muitos votos, você não conhece nem 0,0 alguma coisa de quem te apoia. Eu e ele não teve constrangimento algum. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Um excelente dia e um bom 2020. Encerrada, então, a entrevista coletiva de Cláudio Castro com parte da imprensa, o governador do Rio de Janeiro, só para a gente contextualizar, todos os governadores estiveram juntos de Luiz Inácio Lula da Silva, naquela reunião em prol da democracia e para poder tratar de tudo que acontecera no último domingo.